isso aí faz para a gente a base de decomposição do vetor. Né? Então a gente decompõe um vetor. Então, quando a gente pega um vetor, né? Então o que a gente diz é que a parte longitudinal do vetor. Então aqui vocês estão observando, tem, só para deixar bem claro para vocês, tem um monte de operação envolvida. Quer dizer, o que está aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é dI, dJ sobre o Laplaciano atuando em AJ. É isso que está escrito aqui, certo? Agora, aqui. Agora, isso aqui então, significa que a parte longitudinal do meu campo é o gradiente da divergência do campo sobre o Laplaciano. É isso que a gente está dizendo. Então, isso aqui é tudo simplesinho. Aí a gente aqui já aumentou um pouquinho. Está explicitando cada vez mais o que isso significa. Então, isso aqui vai botar assim, botar dessa forma aqui. Isso aqui significa gradiente, né? Então, isso aqui é 1 sobre o Laplaciano. Gradiente da divergência do ar. Então, isso aqui, na verdade, quando eu escrevo isso, eu estou escrevendo, na verdade, isso aqui. Parte longitudinal do campo A no ponto X, ela é menos integral de 3x. Quem é 1 sobre Laplaciano? 1 sobre Laplaciano é menos 1 sobre 4i negativo módulo x menos x'. Gradiente nas coordenadas linha, divergente na coordenada x', atuando no campo A, tomado na variável x'. Quer dizer, ou você faz isso, ou você faz isso. Então, essa operação aqui, ela incorpora, na verdade, tudo isso, engloba tudo isso. Então, é uma notação compacta. Quer dizer, quando eu estou fazendo aquela operação, estou fazendo, na verdade, aquilo. Então, a gente já simplifica a vida, criou um procedimento para trabalhar com o ômega, mas na verdade a gente sabe que tem todas aquelas operações envolvidas, tá certo? E aí a mesma coisa vale lá para a outra parte. Quer dizer, a parte transversa. Se eu quiser saber quem é a parte transversa de um campo, só que eu não vou colocar aqui o operador longitudinal, vou colocar aqui o operador transverso. É o θ e J. Na verdade, é o delta de J menos DI dJ sobre Laplaciano na J, mas ele siga a mesma operação. Certo? Entendeu aí, Daniel? Tá ok? Você acompanhando direitinho? Então eu vou deixar uma tarefa agora, para vocês mexerem um pouquinho com isso. A tarefa 6? Sim. Suponhamos que eu tenho um campo vetorial, tenho um vetor e um escalar. Dois função de x, certo? E de t. Suponho que eu tenho a seguinte situação. Rotacional do rotacional.
certo, parâmetro alfa. Copia já não, taxa laplaciano de φ. Rotacional de um vetor vezes uma função é o rotacional do vetor vezes a função, né? O vetor é o gradiente da função, né? Divergência, a gente pega a divergência do produto de dois vetores, né? Então, isso aqui é DI, do epsilon I, JK, a JK, né? Então, isso aqui é a divergência do produto vetorial. Então, DI, AJ, então isso aqui dá rotacional de A, escalar B. Menos, né? A J, DIDK. Não é só isso? Não é só Oi? Não é só Rotacional de. Oi? Desculpa, por que tem esse... Tem esse menos pelo seguinte: o primeiro termo, olha só, essa derivada bate aqui. Então você vai produzir exatamente a componente K do rotacional de A. Agora, quando essa derivada bater aqui, você vai ter a seguinte configuração: epsilon e JK. AJ, BK. Para que isso aqui dê o rotacional de B, eu preciso que o I e o K fiquem juntos. Então eu tenho que botar o J, trocar o J, então eu ganho sinalmente. Aí isso aqui é o rotacional de B, o componente J, e isso aqui é o AJ. Então fica A escalar, rotacional de B, sinalmente. Tá bom, obrigado. Então, eu vou precisar de algo desse tipo. A divergência desse produto vai ficar o rotacional do primeiro, escalar o segundo. Aí eu vou jogar a escalar a certa. A escalar isso aqui. Esse carinha aqui. Esse cara aqui é o rotacional desse cara aqui. Esse cara aqui. Escalar
Então, vamos fazer o seguinte. Ao invés de botar dois campos, vou botar esse escalar aqui. Vou fazer uma outra coisa para botar. O que eu quero aqui, eu preciso colocar dois vetores. Então tá. Campo tem esse conjunto de dois campos A e B que satisfaçam essas equações aí. Então tem dois campos. As equações então envolvem, a primeira equação envolve o rotacional do A, o gradiente de B e uma derivada temporal de B. Então parece que o campo A ele não tem, lá tem uma derivada temporal de A embaixo. Então eu queria que vocês tirassem aqui informação sobre a propagação da componente longitudinal de A de B. Então eu quero que vocês vejam como é que fica. Transcrevam essas equações aqui em função da parte longitudinal e da parte transversa de A e B. Então vamos ver como é que ficam essas equações para A longitudinal, A transverso, B longitudinal, B transverso, certo? Então, outro exercício aqui também, uma tarefa 6, ligada a isso aí, vocês treinarem bem esses operadores.
aqui, vou colocar um escalar e um vetor. Vou colocar um vetor e um escalar H de Higgs, tá? Então vamos fazer um exercício que está já simulando alguma coisa ligada ao mecanismo de Higgs aí para vocês. Então vamos lá. Quem é filho? Fios. Ah, é H. É H. Desculpa. Obrigado, Carlos. Estou vendo só se eu boto o tempo aí. Alteraria alguma coisa especificamente? É que aí você coloca o tempo, você não está colocando frequência. Você está colocando só o operador de gradiente rotacional, você está colocando só K. Então você está colocando só comprimento de onda. Porque K, vou estar no espaço, pensa assim no espaço momento. Gradiente rotacional, você está no espaço de Fourier, você está multiplicando por K, você está pegando só vetor de onda. Você está pegando só comprimento de onda. Então você tem uma coisa que só envolve o vetor. Agora, se você coloca o tempo, você está colocando a frequência. Você começa a tirar uma relação de dispersão que relaciona a frequência com o número de onda. Começa a tirar a relação de dispersão. Isso é um problema dinâmico que você tem na parte temporal, vai te dar a frequência. Aqui eu estou falando, vamos dizer, basicamente de um campo, uma onda estacionária. Ela não tem progressão no tempo, ela só tem a parte, é uma configuração estática, vamos colocar assim. A gente está ali falando de uma configuração estática do campo. Não tem nenhuma derivada temporal, o campo depende só de x, então se eu fizer essa análise aqui do espaço de Fourier, K, vetor ativo, mais psi, K, H, aquela coisa, né? Para transformar as coisas, só tem K, só tem vetor de onda. Só tem, na verdade, comprimento de onda. Então a gente está levando em conta só a dependência espacial. É o problema estático. Então, estou pensando, você coloca o tempo, aí a gente está colocando uma dinâmica no problema, né? Deixa eu ver se vale a pena. A derivada do tempo temporal seria ômega. Então... Isso é ômega. Porque quando você pega, né, quando você faz a transformada de Fourier de um campo que depende de t e de x, então você vai fazer uma transformada de Fourier em t. Então você vai ter integral em t ômega sobre 2π. Aqui você vai ter integral em d3k sobre 2π a terceira. Aí você vai ter aqui a transformada de Fourier em ômega k. Aí você vai ter aí menos IKX, quer dizer, aí ômega t. Aí ômega t. Menos IKX. Então, se você faz, então, aí você tira a derivada temporal, você está multiplicando por ômega. Então, se você tem um campo que depende do tempo, a transformada de Fourier dele vai ficar na frequência. Se ele depende de x, a transformada de Fourier dele é o vetor de onda, está ligado ao número de ondas, né?
Construir sobre lambda, né? De onda. Vamos lá. Só estou pensando aqui, se tiver vendo. Algo desse tipo. Bom, então, queria que você estudasse o que isso aí está, o que está acontecendo, o que está se propagando aí, como é que esse sistema evolui no tempo. Dá uma olhada nesse sistema de campos aí, certo? Isso aqui está relacionado ao mecanismo de Higgs, tá? É o campo de Higgs, na verdade, esse H é o campo de Higgs,